Os dinossauros dominaram nosso planeta por pelo menos 230 milhões de anos. No entanto, nenhum vestígio deles foi encontrado com menos de 66 milhões de anos. Parece que os dinossauros deixaram de existir de uma hora para outra, como se tivessem sido vítimas de uma grande fatalidade. Já faz um tempo que os cientistas aceitam a ideia de que um asteroide atingiu a Terra justamente nesse período. Isso explicaria a extinção dos dinossauros de maneira brusca? Sim, sem sombra de dúvidas. Mas também explicaria o que precisamente aconteceu após o impacto? Será que o asteroide, por si só, foi o único culpado pelo desaparecimento dos dinossauros? O asteroide tem o potencial de ser o grande protagonista dessa história, mas parece que a resposta é muito mais complexa do que imaginamos. Algumas teorias sugerem que as nuvens de detrito e fuligem fizeram com que os raios solares não entrassem em contato com o planeta. Então, as consequências do impacto, muito mais do que o próprio impacto, podem ter sido os verdadeiros culpados pelo desaparecimento dos dinossauros. A Terra poderia ter ficado muito mais gelada sem os raios solares. De acordo com o estudo da revista Proceedings of the National Academy of Sciences, o resfriamento global foi o maior motivo da extinção desses animais. Pensa comigo. O asteroide Chicxulub tinha mais de 10 quilômetros de largura. O seu impacto provocou incêndios por centenas de quilômetros, provocou uma intensa tsunami e liberou bilhões de toneladas de enxofre. Onde? Sim. Esse tanto de enxofre foi liberado na atmosfera daqui do nosso planeta Terra. A névoa gasosa pode ter bloqueado os efeitos do Sol, esfriando a atmosfera e condenando os dinossauros para o seu fim definitivo. Enquanto alguns morriam queimados pelo impacto, outros simplesmente perderam a vida por causa do frio extremo. Fogo e gelo uniram forças para que nenhum dos animais pré-históricos pudessem escapar com vida. Em 2016, uma equipe de pesquisadores britânicos decidiu extrapolar os limites das suposições e teorias. Estava na hora de usar a ciência a favor do conhecimento, no sentido de desvendar esse grande mistério. A equipe conseguiu as primeiras amostras nucleares do anel de pico da cratera. Sim, isso mesmo. Eles estudaram a geologia da estrutura para avaliar o evento pré-histórico. Nenhuma pedra daquela área havia sido extraída antes. Vamos reviver o episódio que mudou o curso do mundo? Eu sou Benjamin e eu vou te contar o que aconteceu nos primeiros instantes depois do impacto. Fique com a gente até o final e descubra mais sobre a extinção dos dinossauros. Sean Gulick e Joanna Morgan participaram da expedição para coletar as amostras do asteroide. E o trabalho não aconteceu de uma hora para outra não, gente. Procedimentos como esse exigem tempo, paciência e muita disposição. 8 semanas de perfuração intensa foram necessárias para coletar mais de 260 núcleos de rocha. Eles foram extraídos e levados para a Universidade de Bremen, na Alemanha, para dar início à análise. As informações foram disponibilizadas num programa do canal BBC Two. Ambos os pesquisadores passaram mais de 3 anos analisando o material. O objetivo era bastante ambicioso: reconstruir uma linha do tempo para mostrar o que aconteceu depois do impacto. O procedimento exigiu que 800 metros de rocha fossem divididos, testados e fotografados. Tudo isso para que eles pudessem confirmar as suas teorias ou fundamentar novas. Com a análise aprofundada, os cientistas provaram que o asteroide estava numa velocidade absurda de 60 mil quilômetros por hora. Ao se chocar com a península de Yucatán, no México, vaporizou de imediato. Os cientistas também descobriram que tudo aconteceu em 10 minutos. Dá para acreditar, gente, numa coisa dessas? 10 minutos. Podemos traçar a linha do tempo para entender como as coisas realmente aconteceram. Ponto para a ciência. Mas olha só, 1 minuto depois do impacto, o asteroide havia perfurado um buraco de quase 160 quilômetros de largura no fundo do mar. Isso acabou criando um poço com rocha derretida e gás super quente. Em questão de segundos, uma pluma de fumaça se formou no alto da montanha. Ela entrou em colapso nos minutos seguintes e ficou sólida. Era possível, se estivéssemos lá, reparar que a pluma de fumaça estava recheada de lava e material rochoso. E o que aconteceu depois? Uma mistura de desastre nuclear com desastre natural.
só que em escalas incompreensíveis. A presença de carvão vegetal é a prova de que os incêndios florestais pioraram após o impacto. Os pesquisadores estimam que o poder do asteroide foi equivalente a 10 bilhões de bombas atômicas. Sean Gulick informou que a rocha espacial teria chegado a uma velocidade de mais de 20 quilômetros por segundo. Nem os dinossauros que estavam a 1.500 quilômetros do impacto conseguiram sobreviver. Além disso, o impacto formou um tsunami com centenas de metros de altura. Pterossauros voadores e predadores marinhos, como mosassauros e plesiosauros, também desapareceram. Para falar a verdade, 75% da vida do planeta Terra acabou sofrendo as consequências fatais por causa do desastre. É claro que muitas criaturas morreram por estarem perto demais do ponto de impacto. No entanto, a extinção em massa foi provavelmente uma consequência do que aconteceu na atmosfera. Segundo os pesquisadores, o impacto vaporizou rochas ricas em enxofre. Isso acabou liberando uma névoa de enxofre gasoso no ar que ofuscou o Sol e esfriou o planeta. E como os cientistas então chegaram a essa conclusão? As amostras continham muito arenito, calcário e granito, mas não possuíam rochas ricas em enxofre. Isso é estranho porque as rochas próximas ao local do impacto provavelmente estavam cheias de enxofre. Por essa razão, os pesquisadores estimam que 325 bilhões de toneladas de gás de enxofre entraram na atmosfera. Pois é. E os primeiros minutos do impacto foram o suficiente para destruir qualquer chance de convivermos com os dinossauros. Décadas foram necessárias para que tudo pudesse voltar ao normal. No entanto, infelizmente, já era tarde demais. As consequências do desastre marcaram o ponto final na história jurássica. As coisas poderiam ser bem diferentes se o asteroide tivesse atingido o planeta alguns minutos antes ou depois. Tudo foi uma questão de timing. Se o asteroide atingisse o Oceano Atlântico ou qualquer outro lugar, teria sido possível evitar uma área rica em dióxido de carbono e enxofre. Devido à rotação da Terra, 1 ou 2 minutos podiam ter alterado significativamente o resultado do impacto. Pois é, mas as coisas ficam ainda mais complexas com os estudos de outros cientistas. Eles sustentam que o asteroide não foi o grande culpado pela extinção dos dinossauros. O próprio planeta Terra teria enfraquecido esses animais. Calma, peraí, que eu vou explicar. Alguns estudos mostram que a temperatura da Terra estava mudando, mesmo antes do impacto com o asteroide. Outra pesquisa encontrou evidências de mortes em massa, muito antes de 66 milhões de anos atrás. Os dinossauros estavam caminhando rumo à extinção no final do período Cretáceo. Além disso, a atividade vulcânica já foi culpada por outras extinções antigas. Os 10 minutos depois do impacto do asteroide foram cruciais para marcar o fim da Era Jurássica, mas é possível que outras circunstâncias anteriores tenham contribuído para isso. Cada vez mais os cientistas estão tentando combinar as duas teorias. É possível que os dinossauros tenham sido vítimas de um destino inevitável, onde o vulcanismo fez com que eles se tornassem vulneráveis. É possível que a poeira tenha sido o grande vilão para a sentença final. Assim como também pode ter sido a redução brusca de temperatura, que já vinha sorrateiramente enfraquecendo todo o contexto. Vai saber. O mais provável, entretanto, é que tenha sido exatamente a soma de vários fatores, o X da questão, para que as coisas tenham sido como foram. Ou como nos contaram. A realidade é que são hipóteses, especulações, suposições, que questionam os conhecimentos que nos foram passados como dogmas. A tecnologia está aqui para justamente tirar a prova de muitas das informações que foram passadas ao longo do tempo e que, finalmente, poderemos ver melhor e com mais certeza como foi a história do mundo e da humanidade. Esse debate tende a durar anos e anos, mas eu acho melhor parar por aqui. Os cientistas ainda vão descobrir novas técnicas para entender o passado. Ainda vão quebrar paradigmas para romper limites e mostrar que nem tudo foi bem do jeito que imaginávamos. E para nossa sorte, ninguém precisará sofrer como Galileu Galilei ou Nicolau Copérnico, que no passado tiveram que dar a vida para apresentar seus estudos e evidências. Eu agradeço por ter acompanhado até o final do vídeo e não se esqueça de deixar o seu like aí, ok?
Ah, aproveita, se inscreve no canal, tá bom? Aí você fica por dentro de tudo. Um abração, hein?